não acha que as decorações de Halloween se sentem um pouco tristes de não entrarem junto na árvore de Natal? Eu acho que sim. Oi, gente! Eu me chamo Laura, mas por aqui vocês podem me chamar de Laures, e esse é mais um vídeo aqui nesse canal. Hoje eu vou falar sobre o estranho mundo de Jack, e sobre uma personagem que talvez deveria receber mais reconhecimento nessa história. Lançado em 1993, o longa, diferente do imaginário, não foi dirigido pelo Tim Burton, embora ele tenha sido inspirado num poema escrito por ele, e claro, ele também participou da produção, mas na verdade o filme foi dirigido por Henry Selick. É uma obra de stop motion, assim como A Noiva Cadáver, então muitas pessoas fazem associação. E claro, vocês pediram bastante pra eu falar sobre o estranho mundo de Jack, Frank e Winnie também. Quem sabe se esse vídeo bater uma meta, chegar às 1000 visualizações e ter pelo menos 100 likes, eu faço vídeo sobre Frank e Winnie também. Mas é isso, gente, vamos começar com a nossa história. Bom, se você já assistiu pelo menos A Noiva Cadáver, né, que eu acredito que seja um pouquinho mais popular que o Estranho Mundo de Jack, você sabe que esse filme é um musical. E o Estranho Mundo de Jack não é diferente, a gente tem muitas músicas pra apresentar fatos importantes, músicas distrativas e etc. Então a gente tá falando de um filme que junta duas atmosferas, dois grandes feriados na expectativa, principalmente dos estadunidenses, que são o Halloween e o Natal. Para nós brasileiros, o Natal é uma data muito mais próxima, né? Muito mais fácil a gente falar sobre o Natal. Mas o Halloween é uma coisa que a gente não vivencia tanto aqui, mas nos Estados Unidos é super forte, então fica mais fácil de entender para quem é nativo o filme, né, no caso. A nossa história começa em Halloween Town, a cidade onde os monstros do Halloween vivem. Entre eles, Jack Skellington. O filme começa com a celebração do Halloween, então todos os personagens estão numa espécie de desfile, celebrando essa data. Então a gente tem bruxas, vampiros, todos os tipos de monstros que você imaginar vão aparecer nesse momento, inclusive o bicho-papão. Ele não aparece assim de cara e não é citado como bicho-papão, mas ele já aparece de uma forma diferente ali. Acho que no reflexo da lua, se eu não tô enganada. E aí a gente vê uma cerimônia, né, de celebração do Halloween em si, em que o Jack se destaca bastante, ele é conhecido como o Rei das Abóboras, e ele faz uma performance incrível, né? Ele coloca fogo, enfim, sai dentro da água e aparece. Ele é muito adorado por todo mundo ali, né? Todo mundo considera ele o rei do Halloween, então todo mundo dá parabéns pra ele, as pessoas ficam em cima dele como se ele fosse uma grande celebridade ali no local. E um pouquinho à parte, a gente conhece uma personagem que também tem uma narrativa aparentemente bem interessante, que é a Sally. A Sally, ela foi criada pelo Dr. Finkelstein. E se você prestar bem atenção, o nome do Jack também faz uma brincadeira com palavras, né? Já que Jack Skellington remete a esqueleto. E Finkelstein, claro, o Dr. Victor Frankenstein, da obra Frankenstein. E ela é uma boneca de pano, toda remendada, né? Ela tem essa semelhança com Frankenstein, né? Inclusive, estou a caráter aqui, ela é toda costurada, mas ela quer muito se desvencilhar desse homem que se considera dono dela, né? E ela vai embora, deixa um pedaço do braço dela, mas ela prefere perder o braço a ficar com aquele cara, né? Ser vítima de praticamente uma escravidão, né? Porque ele pede muitas coisas pra ela. E logo em seguida, o Jack, né? Que tá naquele momento de receber aplausos, de receber elogios. Ele começa a ficar meio cabisbaixo, né? Com uma repetição incisiva do Halloween. Pra ele, que tá vivendo aquilo desde sempre, né? O único objetivo da vida dele, ele não tá mais tão animado quanto ele deveria estar, né? Então ele começa a cantar sobre como que ele se sente insatisfeito. Mas a gente vê que ele tá numa posição de poder, né? Ele tem muito destaque, ele tem tudo que talvez qualquer pessoa ali naquele lugar gostaria de ter, mas mesmo assim ele não tá satisfeito com isso. Com essa insatisfação, ele acaba saindo da cidade e conhecendo portais para outros feriados. Entre esses feriados, o Natal. E claro que o Natal é uma época que todo mundo acha super animada, bonita. Nem todo mundo gosta, é claro, mas é de se considerar que é uma data festiva que muitas pessoas curtem bastante, né? Eu particularmente adoro o Natal, é uma época que eu me sinto muito feliz, adoro ver as luzinhas piscando. E isso acontece com o Jack também, ele é contagiado pela magia do Natal. Então é bem interessante a estrutura desse filme de colocar dois feriados que são extremamente opostos, né? Juntar
o Halloween com o Natal. Meu Deus, de onde poderia sair essa ideia, né? Só da cabeça do Tim Burton mesmo. E pra você entender, essa ideia surgiu quando o Tim Burton tava passando por uma loja de decoração, né? E ele tava vendo as decorações de Halloween serem trocadas pelas de Natal. E o poema é basicamente isso, refletindo quanto que talvez essas decorações de Halloween se sentiriam tristes por serem substituídas pela do Natal, porque elas não têm a mesma alegria, a mesma vivacidade, né, que o Natal tem. E é essa a sensação que o Jack passa quando chega no Natal, onde todo mundo é feliz, onde as coisas estão dando certo, e no mundo dele é tudo ao contrário, né? Todo mundo é meio negativo, deseja mal um pros outros, mas porque isso é a cultura deles. Então, outra reflexão que a gente pode tirar é o quanto que, às vezes, a gente tá inserido numa cultura diferente das outras, né? E como que acontece quando a gente tenta replicar uma coisa que não nos pertence. Por exemplo, eu posso me apropriar de uma cultura de outra nacionalidade? Claro que não. Isso é uma coisa errada, não dá certo, porque eu não sou nativa daquele lugar. Então a gente nunca vai conseguir ser 100% fiel ao que essa cultura prega, né? Então é um dos questionamentos que a gente consegue fazer. Mas é claro que a gente pode apreciar, assim como o Jack, né? A gente fica maravilhado. Tem muitas coisas lindas que a gente adoraria fazer, mas são questões étnicas, são questões culturais que não são tão simples assim. E aí com isso o Jack fica encantado e ele decide contar pra todos aquele mundo novo que ele descobriu. Enquanto isso, a Sally volta pra a casa do Dr. Finkelstein pra pegar o braço dela de volta e ela acaba ficando presa por ele. A gente descobre, né, que ela já tentou envenenar ele várias vezes e ela tenta fazer isso de novo, dá um remedinho pra ele lá. E assim, ele fica desconfiado porque ela coloca um soro que disfarça um pouco o sabor, mas ele toma mesmo assim a sopa que ela faz. Então ela é realmente uma escrava dele. Ela tá ali pra servir a ele. Antes do Jack voltar também, a galera lá na cidade fica desesperada porque ele não está. O prefeito da cidade chega, bate na porta do Jack e ele não tá, né? E isso nunca aconteceu. Que aparentemente eles ficam muito presos ali naquele mundo em que eles estão. E aí, todo mundo fica desesperado, soltam alarmes, onde está o Jack? O Jack sumiu, o Jack sumiu. Todos os cidadãos ficam mobilizados, né? Porque eles não sabem tomar as decisões sem o Jack. Então a gente vê que ele é uma figura super influente ali no lugar. E o Jack volta pra cidade com várias coisas que ele traz da cidade do Natal. E aí ele chega e convoca uma reunião geral entre todo mundo ali. E todos vão, né? Porque o Jack, ele é super influente. Todo mundo é meio que dependente dele. Eles já estavam querendo planejar a próxima apresentação do Halloween. Mas pelo fato do Jack não tá, eles não conseguiram. Tipo, eles não conseguem fazer as coisas sozinhos, sem ele. E aí o Jack chega lá e fala sobre o Natal. Canta sobre as belezas de Natal, sobre as maravilhas de Natal. Mas eles não entendem. Eles não entendem porque aquele mundo não é deles. Não faz parte da realidade deles. Então, tipo... né, não é tão fácil assim. E aí ele pensa, caramba, vou falar na linguagem deles, que é uma coisa que eu achei super interessante, né? Ele sabe do que eles gostam e é isso que ele leva. E aí que tá o grande pulo, né? Aí que tá o grande erro do Jack nessa história toda. Claro que tudo que vai acontecer daqui em diante vai ser meio que uma sucessão de erros. Mas, nesse momento, é o catalisador de tudo que vai acontecer de ruim no futuro. E aí ele começa a falar do Natal como se fosse uma coisa ruim. Fala do Papai Noel como se ele fosse o Papu Comeu. E aí a galera já começa a ficar mais interessada, né? Eles ficam, realmente, interessante, gostei. Deve ser muito massa aí, então vamos fazer, porque o Jack sabe de tudo, o Jack tem razão. Que é esse o nível de poder que ele tem. Tipo, ele pode mandar eles pularem na ponte, eles vão pular. É um negócio muito engraçado. Ele é uma figura realmente de muito poder ali, mais poder do que o prefeito, né? E a Sally não gosta muito disso, né? A gente vê que a Sally, ela tem uma paixão platônica pelo Jack, ela não tem muitas interações, ela é uma personagem bem solitária mesmo. Ela fica ali o tempo todo no canto, a gente não vê ela interagindo com mais ninguém, além do mestre dela e o Jack, né? Porque ela fica o tempo todo, o Jack, porque realmente ele é bem querido por todo mundo, inclusive por ela, e ela gosta muito dele. Só que ela não acha isso uma ideia muito legal. Aí o Jack vai, né, na casa do Dr. Finkelstein, justamente no momento que ele depois que ele bebeu o veneno que a Sally deu pra ele tava até com muita dor de cabeça. E ele pega alguns dos equipamentos, né, do cientista e começa a analisar o Natal, mas é uma coisa que ele não entende exatamente da forma como é, né? Então ele meio que faz uma confusão também com as características do Natal. Ele não entende, ele meio que tira uma conclusão própria. Acha que é de uma forma e ele simplesmente replica aquilo da forma como ele acha que é.
E aí é bem complicado também. Eu acho que é uma coisa que a gente pode usar até na perspectiva da desinformação. Quando uma pessoa pega uma coisa, meio que tira ela de contexto, e quais as consequências que vão surgir depois disso. Isso acontece bastante. Você vendo o que acontece em seguida no filme, dá pra entender quais as consequências de quando você não entende uma coisa e passa isso à frente. E aí ele fica muito encantado, né? Ele continua amando muito tudo aquilo, achando muito legal. E ele decide que ele vai celebrar o Natal. Então ele reúne mais uma vez o pessoal ali e vai passando atividades pra cada um deles, né? Porque na cerimônia do Halloween, todos os cidadãos ali vão ter papéis fundamentais, né? Cada um deles vai ter uma função. Algumas pessoas vão fazer a música, outras pessoas vão fazer os presentes, as bruxas vão fazer os presentes. Olha que ideia, minha gente, colocar a bruxa pra fazer presente. Vai ser ótimo, vai ser ótimo. Vai ser basicamente uma viagem daquelas que a Bruxonilda deu pras trigêmeas, né? Uma coisa nesse estilo aí. Se bem que não é tão ruim, né? Quando eu era criança, eu morria de vontade de ver a Bruxonilda pra viajar, sei lá, pra história do Romeu e Julieta. Bons tempos. A Sally conversa com o Jack, né? É a primeira vez que a gente tem uma interação direta deles. E ele demanda pra ela fazer a roupa de Papai Noel, porque o Jack quer ser o Papai Noel, né? Então ele pede pra ela fazer a roupinha igualzinha pra ele. E aí a Sally fala, Jack, eu acho que isso não vai dar certo. Eu acho que não. Ela teve uma premonição, né? A gente vê que isso não acontece de novo, não sei de onde saiu isso, mas a gente vê que ela teve uma visão de que não ia dar muito certo sair. E aí é uma coisa que eu digo, né? Mulher sempre tem razão. Mas ela é completamente ignorada, né? Já que ela não tem uma posição social interessante, né? A Sally, coitada, minha gente. Ninguém nem fala com ela. Aí o Jack, assim, que fala com ela e tudo mais, mas não valoriza a opinião dela. E ele tá tão encantado com aquilo, tá tão alucinado com aquele mundo novo, com aquelas coisas novas, que ele não dá ouvidos. Também ele pede pra que 3 criancinhas, né, que são... Não sei exatamente o que essas crianças são ali na história, mas ele pede pra eles sequestrarem o Papai Noel. Não sequestrarem, né, mas ele pede pra eles trazerem o Papai Noel, porque ele meio que quer substituir o Papai Noel no Natal. Olha que ideia bacana. Nossa, não tem como dar errado isso aí, não, jamais. E aí tá tudo correndo como planejado, né, tá todo mundo fazendo o que tem que fazer de acordo com aquilo que o Jack passou. E as crianças vão lá sequestrar o Papai Noel, mas na verdade eles sequestram o Coelho da Páscoa, né. Mais uma vez, a Sally fala pro Jack, não faça isso, não faça isso. E ele não tá nem aí. As crianças conseguem finalmente sequestrar o Papai Noel, né? Elas vão pro feriado certo, pegam o Papai Noel e o coitado não chega nem perto, assim, de ter algum poder de se defender ali naquele lugar, né? Porque tem muitos seres míticos que têm poderes, que têm expertise com essas coisas, e ele, coitado, fica só sendo um velhinho gordinho mesmo, escondido, amontoado. E o Jack fala com ele, fala que não é pra fazerem mal pra ele gosta do Papai Noel, inclusive, mas ele não quer que ele trabalhe esse ano. Quem vai trabalhar vai ser o Jack. E durante toda essa movimentação da festa natalina, Papai Noel acaba sendo sequestrado pelo bicho-papão, né? Já falei sobre ele. O bicho-papão, ele é um ser, assim, bem maligno. Todo mundo ali é mal. Todo mundo ali é mal, inclusive o Jack também, ele tem um jeito meio hahaha. A Sally, eu não vejo maldade nela, mas não sei, né? São pessoas do Halloween. Todo mundo ali é meio mal, mas que nem o bicho-papão. É claro que é tanto que ele nem aparece no restante do filme, né? Ele só aparece mais nessa parte. E ele é muito perverso. Ele quer matar mesmo o Papai Noel. Ele fala em matar. É um desenho muito pesado. Eu acho que são poucos os desenhos que eu já assisti que falam em matar alguém. E eu fiquei até meio assustada, assim. Não, claro que é um filme já que você tem essa expectativa de ter medo, de se assustar. Mas falar nessa palavra, assim, pra um desenho infantil é meio pesado, né? E aí ele fica naquela situação, né, ali de perigo, enquanto o Jack consegue, né, substituir o Papai Noel. Ele pede para o Dr. Finkelstein criar algumas renas para ele. A Sally dá um jeito de soltar uma fumaça lá e o Jack não conseguir sair no Natal, né, porque ela tá tentando de todas as formas evitar que isso aconteça. Mais uma vez, uma Queen sem defeitos, né, que só faz o bem. E mesmo assim ele dá um jeito, né, ele tem um cachorrinho que tem uma luz, e aí ele vai iluminando e ele consegue viajar com as renas, e começa
toda a destruição, né? Ele vai pra primeira casa e deixa o presente. A criança já fica meio assustada, né? Que Papai Noel é esse? Meio estranho, né? Um Papai Noel assim, meio cadavérico. O que aconteceu? Esse daí deve ter comido um peru estragado, né? No dia da ceia. Quando a criança abre o presente, que vê o que é que tem dentro, ela começa a surtar. Porque tem, se eu não me engano, um bonequinho com o cabelo todo espetado, assim, meio assustador. Que foram as bruxas que fizeram, né? Não tinha como ser coisa boa. Essa bruxa não era do João e Maria pra fazer docinho pra eles. O Jack continua, né, com a sua jornada. Enquanto isso, a Sally percebe que tem alguma coisa errada acontecendo, que o Papai Noel sumiu. E aí ela dá um jeito de chegar lá, né, e ela toda desenrolada. Nossa, a Sally que faz tudo, gente. A heroína desse filme é a Sally. E as pessoas têm que falar sobre isso. Coloca a perna lá onde o bicho-papão tá, meio que seduzindo ele se distrai, porque o corpo dela é todo montável, né, ela é quase um Playmobil. E aí, com isso, ela solta a mão, as mãos, no caso, e com as mãos ela consegue desamarrar o Papai Noel, que o bicho já tava quase indo de arrasta mesmo. E nisso, o Jack surtando por aí, as crianças todas malucas, os pais passando no jornal que o Natal foi destruído, as crianças recebendo bombas explosivas em casa, brincadeira, mas é quase isso. É aquela coisa maravilhosa, né? Nada do encanto do Natal, não deu certo mesmo, assim. Não tinha como dar, né? Desde o início a gente já não tinha muitas expectativas. Eu, pelo menos, não tinha muitas expectativas de como isso ia se suceder. E o Jack quase morre, né? Começam a dar tiros nele, porque acham que ele é um ser que tá tentando realmente fazer o mal. Não é a intenção dele fazer mal, né? Pela primeira vez na vida, talvez. Mas tentam matá-lo e a gente acha até que ele morreu em um certo momento, que ele cai assim com os bichos tudo. Mas ele tá vivo, né? E ele fica, caramba, deu tudo errado, fica mal mesmo. E aí o Jack começa a cantar, né, que deu tudo errado. Até que ele se toca que o Papai Noel sumiu também e vai atrás dele. E enquanto isso, tem um carro de som lá na cidade do Halloween falando que o Jack bateu as botas. Não sei se ele tava vivo, né, mas enfim. E aí a Sally escuta aquilo, né, que nesse ponto ela já perdeu, né, o bicho-papão já deu um jeito de prender ela junto com o Papai Noel e a coitada tá lá, né? Pelo menos a diva tentou. O Jack vai desesperado atrás dos dois, que já estão quase mais pra lá do que pra cá. A gente percebe como o Jack é influente até pelo fato do bicho-papão meio que respeitar ele, né? Pelo fato que ele soube que o Jack morreu, ele fica até meio hahaha, agora vocês não têm como ganhar. Mas aí o Jack chega, dá um jeito de rasgar a roupa, né? O pano que forma o bicho-papão. E aí vira um monte de minhoquinha gritando, pedindo socorro. Elas se desmontam, caem, pegam fogo. E aí todo mundo é salvo, né? Pelo herói. Aí o Papai Noel fica muito puto com tudo, né? Coitado, imagina só que situação. E aí ele briga com o Jack, isso que você fez foi horrível. E destaca, né, que a pessoa mais sensata ali naquele lugar é a Sally. Quem diria? E aí mesmo assim, o Papai Noel consegue, né, realizar o Natal, fazer tudo dar certo, né? Não voltar, mas pelo menos fazer o que ele tinha que fazer, levar os presentes para as crianças. E aí quando o Papai Noel vai embora, né, ele deixa um pouco de neve ali, o que deixa o Jack feliz, né, meio que ele tem a chance de fazer um crossover, só que de uma forma mais simples, né, sem precisar substituir a principal figura do Natal, né, também não era necessário. E aí ele percebe que a Sally o tempo todo foi maravilhosa e do nada. Absolutamente do nada, gente, eu juro. Além da Sally falar que gosta dele, que parecer realmente que ela gostava dele, o Jack não demonstra em nenhum momento que gosta dessa mulher. Não demonstra. E do nada o cara simplesmente, nossa, eu percebi agora que eu te amo. Gente, só porque... Tudo bem, ela ajudou muito, mas como que isso faz ele ser interesse amoroso do outro? Gente, eu não sei de onde tiraram isso. Acho que foi o pior desenvolvimento amoroso que eu já vi na minha vida. Eu acho que deve ter coisa pior que isso, mas até agora eu não vi. Porque não tem mais nada, não tem uma migalha de amor desse jogo. Não tem, gente, não tem. Me dá raiva. Eu achei até que a coitada ia estar arrumando sozinha, né? Eu acho até que seria um pouco mais reflexivo, né, pra história. Mas não. E aí o filme termina com os dois cantando, né, juntos, apaixonados. Não? E eu acho que tem uma conclusão muito interessante que a gente pode tirar, principalmente pelo fato da Sally ter tido um papel muito fundamental, né, na história. Claro que se ela tivesse conseguido fazer, a história não existiria, mas de como que às vezes a gente pode refletir isso no cenário atual das mulheres, em que às vezes as mulheres não têm o mínimo. Tipo, a bicha tava presa, escrava, dependente totalmente de um homem. E o Jack tinha tudo. Ele tinha tudo que ele queria. Tava
suave, sabe? Aí ele foi arrumar uma insatisfação na vida dele, enquanto a coitada não tinha nem o mínimo. E mesmo assim, ela conseguia ter mais visão que ele. Meio que os homens têm muito mais espaço pra se mostrarem insatisfeitos com coisas que talvez não devessem ser motivo de insatisfação. Eu acho que dá pra pensar sobre isso. Eu pensei bastante sobre isso enquanto eu assisti o filme, porque o cara, ele arruma uma insatisfação do nada. Eu entendo também, porque tem toda uma questão filosófica de às vezes você não se sentir mais pertencente ao lugar onde você tá, mas tem algumas pessoas que têm mais direito de sentir isso do que outras, né, de se sentirem satisfeitos no privilégio. No caso, eu tô falando disso, né, porque ele era assim uma pessoa privilegiada, todo mundo amava ele, e a Sally, por outro lado, ela não tinha metade do que ele tinha, né? E mesmo assim ela consegue fazer muito mais que ele na história. Eu só espero, né, que a Sally, no final das contas, tenha conseguido a sua carta de alforria. Não me importa nem um pouco se ela ficou com o Jack ou não, aparentemente sim, né? Se isso vai fazer ela se sentir feliz, ótimo. Falando sobre esse filme, eu gostei dele, eu gostei bastante da estética dele. Eu amo muito os filmes do Tim Burton, não é segredo pra ninguém. Gosto muito, falei sobre a Noiva Cadáver aqui, foi uma diversão pra mim. Mais uma vez tá sendo uma diversão falar sobre O Estranho Mundo de Jack. Mas é um filme que eu não curti tanto assim, sabe? Ele tem umas coisas legais, traz umas reflexões bem interessantes, mas não sei se foi pelo desfecho dele, meio mal feito. Mas não sei, acho que em algumas partes eu fiquei meio sem interesse, sabe? Só continuei. Mas eu gostei do filme, principalmente pelo trabalho, né? Eu acho que o trabalho de stop motion é uma coisa muito legal. Eu gosto muito de filmes de stop motion, principalmente que misturam essas características meio mórbidas do Halloween, de morte. Acho que fica bem legal, porque a movimentação dos personagens meio que traz essa atmosfera meio sombria, meio macabra. Eu gosto disso. Então, se vocês querem ver mais algum vídeo sobre algum filme, tenha o Tim Burton também, como o Frank Winnie, ou Coraline também, que eu acho que... Não, ele não foi feito pelo Tim Burton, mas é da Laika, né? Que também é uma animação bem interessante de stop motion. Eu gosto muito também de Coraline. Acho que tem muitas coisas legais que dá pra falar sobre ele. E é isso, gente. Comentem aqui. Comentários ajudam muito no canal. Deem like se você gostou desse vídeo. E também não se esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Até mais! Tchau!